Há alguns dias já eu estou querendo falar com vocês aqui sobre essa questão da homofobia. É um assunto delicado, hein? Mas agora com esse episódio aí do Maurício Souza, eu resolvi dar uma estudada nesse caso aí durante a tarde. No caso do Maurício Souza, porque nesse caso da homofobia eu já venho tratando disso há bastante tempo, né? E aprofundei os meus estudos, inclusive, nos últimos meses, porque o Ministério Público Estadual aqui do Rio Grande do Sul resolveu abrir uma ação criminal contra mim, me acusando de crime de homofobia. O caso todo tem relação com uma postagem que eu fiz há alguns meses aí, reclamando da iluminação do Palácio Piratini aqui de Porto Alegre, porque o governador Eduardo Leite, que como vocês sabem se declarou há poucos meses gay, ele resolveu bordar o Palácio Piratini à noite com as cores do arco-íris, ou seja, as cores do movimento gay. E eu não gostei daquilo, né? E reclamei. Minha opinião, eu reclamei. Claro que a postagem que eu fiz não foi apenas isso aí, porque também eu me referi a outras questões relacionadas com esse problema da... Olha aí, ó. Tá chegando a polícia aí para me pegar. Mas, enfim, relacionados com esse assunto aí, né? Inclusive, fiz uma pequena brincadeira em relação a essa sopinha de letras, LGBTQI. Cada dia tem uma letra a mais aí, mas tem até um sinal mais no final ali para indicar que vem mais coisa, né? E eu sugeri que vinha mais coisas e disse até quais coisas poderiam vir, né? Bom, com base nisso aí você já pode imaginar aí um pessoal de movimento gay, né, ligado ao PSOL, a deputada Luciana Genro, foi lá na delegacia de intolerância, procurou a delegada Andréa Matos e me tocou um BO contra mim. Ela rapidamente, de maneira fulminante, fez um inquérito. Inclusive me ouviu lá na delegacia, para ver o que eu tinha a dizer sobre isso aí. E eu invoquei, claro, os meus direitos constitucionais de liberdade de imprensa, que é uma panagem de qualquer atividade jornalística, né? Eu publiquei, inclusive, e publico toda hora, os termos do interrogatório, da conversa que nós tivemos, do interrogatório, sim, que a delegada Andréa Matos fez comigo ali, né? Publiquei na íntegra. Eu gravei, publiquei na íntegra. Achei que devia gravar, e gravei. Ela, de maneira fulminante, encaminhou ao Ministério Público um relatório do inquérito aí, tem que processar esse cara, né? E o Ministério Público, de maneira também relâmpago, ajuizou a ação contra mim. Então, eu estou nesse embate aí também. Mas eu não sou o único jornalista que estou enfrentando problemas desse tipo aí, porque resolvo usar todo o meu direito de expressão, de opinar livremente. Eu venho fazendo isso há 50 anos. Não é agora que eu vou deixar de fazê-lo. Eu aconselho quem estiver me vendo e me ouvindo que faça o mesmo. Não se intimide com nada e com ninguém. Seja destemido. Porque senão essa escumalha aí, patrulheira, intolerante, não deixa espaço para a gente nem para respirar. Que, aliás, muitos deles até gostariam que a gente nem respirasse. Mas, enfim, como dizia o Zagalo, vocês vão ter que me aturar. Vão ter que me aturar, né? Bom, olha, só para situar vocês em relação a esses chamados crimes de homofobia, eu quero dizer para vocês o seguinte. Primeiro, o Constituinte de 1988, ele capitulou ali, entre os diversos crimes, o crime de homofobia. Mas o Constituinte não tipificou os crimes de homofobia. Não disse quais seriam esses crimes de homofobia. Enfim, não surgiu nenhuma legislação, nem infraconstitucional, nem ordinária, que acabasse por tipificar isso aí, né? E não foi feito isso aí. Até hoje, o legislador brasileiro, ou seja, o deputado federal, o senador, ele não se ocupou desse assunto.
para tipificar. Muita gente diz, mas está demorando muito. Não. Olha, as coisas quando demoram muito no Congresso Nacional é porque há uma resistência grande, ou um desinteresse por parte, não acha relevante, por exemplo. E não tipificou. Para variar, o que aconteceu? A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, esse Supremo Tribunal Federal que nós temos agora aqui, que a todo momento está usurpando funções e prerrogativas do Poder Executivo, já visto o que aconteceu durante a pandemia agora, usurpando prerrogativas do próprio Poder Executivo. É esse mesmo Supremo Tribunal Federal que usurpa, passa por cima da cabeça do próprio Poder Legislativo. Aí, haja visto, por exemplo, essa prisão do deputado Daniel Silveira. É uma usurpação clara de função do Poder Legislativo. Mas então, esse mesmo Supremo Tribunal Federal, chamado a falar sobre esse dispositivo constitucional, que não foi regulamentado até hoje, né? O que fez o Supremo Tribunal Federal? O caso caiu na mão do relator Celso de Mello, que agora se aposentou, graças a Deus, né? O Saulo Ramos, que foi consultor-geral da República, que indicou o Celso de Mello para o Supremo Tribunal Federal durante o governo Sarney, costumava dizer que o Celso de Mello era um juiz de merda. Está na autobiografia do Saulo de Ramos, é só procurar lá, é ele que disse isso aí. Pois bem, o Celso de Mello foi o relator, e o que ele fez? Ele estabeleceu um relatório que, aceito por 8 dos 11 ministros, se transformou em jurisprudência, com força de lei, portanto. Cujo resultado qual é? Tipificar aquilo que o legislador, o constituinte não fez, e que o legislador ordinário não fez, o Supremo fez. Legislou, por conta própria, usurpando prerrogativas do próprio Supremo Tribunal Federal e, portanto, estabelecendo uma nova lei, aí a lei que tipifica o crime de homofobia, e é isso que está em vigor. E é isso a jurisprudência que vem sendo utilizada aí contra qualquer pessoa que for considerada transgressora por opiniões ou por ações que de algum modo incomodem a comunidade LGBTQI+. É isso, simples assim. São 3 princípios ali estabelecidos por essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Preste bem atenção. Que vale como lei, hein? E que está sendo usada como lei. Por exemplo, está sendo usada pelo Ministério Público Estadual aqui do Rio Grande do Sul contra mim, contra a opinião que eu tive em relação a esse assunto. Que é o quê? Esses 3 princípios. Primeiro, é crime, né? Comparado ao racismo. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele não tipificou propriamente os crimes de homofobia, mas estabeleceu um nexo com os crimes de racismo. Vale para crime de homofobia o mesmo que vale para crime de racismo. É isso aí. Se vocês quiserem estabelecer, conhecer exatamente a tipificação, inclusive as penas, é só dar uma olhadinha no que estabelece o Código Penal e a própria Constituição em relação aos crimes de racismo, né? Então, tipificou criminalmente, e até como questão, seria um crime de racismo por motivos torpes, né? No caso desse crimes homofóbicos, né? Então, o que decidiu o Supremo? Primeiro, que isso vai valer até que o Congresso Nacional resolva cumprir o seu dever, ou seja, legislar sobre isso aí. Segundo, há uma exceção à regra aí. Quais? Religiosos. Por que os religiosos? É só olhar o que diz a Bíblia, né? Para a Bíblia, só existe homem e só existe mulher. A família é de homem e de mulher. Então os religiosos vão mudar o quê? Os católicos vão pedir para o Papa para mudar isso aí? Os evangélicos? Não, então para eles não vale, disse o Supremo Tribunal Federal. É um casuísmo, né? É um casuísmo. Bom, vocês basta ver o que disse hoje o pastor, um dos pastores aí da igreja evangélica, aí, o Marcos Feliciano. Aí, dei uma olhadinha, eu coloquei nas declarações dele no meu blog, polimobraga.com.br, né? Então, primeiro, vale até que o Congresso legisle. Segundo, religiosos pode falar, né? E terceiro, racismo, portanto, segundo o Supremo Tribunal Federal, não
significa apenas transgressões em relação à raça, mas também à comunidade LGBTQI+. Isso aí, eu quis dar essa explicação para vocês aí sobre o significado, porque tem muita gente que fala todo dia, esse sujeito é homofóbico, não é homofóbico, Maurício de Souza é homofóbico, não é homofóbico. O que é esse negócio de homofobia, né? Tem uma legislação sobre isso aí? Pois tem, isso é que eu acabei de dizer aqui para vocês, né? Bom, me chamou a atenção, sim, o que o Maurício de Souza disse, né? Olha, a repercussão a respeito da punição que ele sofreu por uma declaração que ele fez foi, assim, absolutamente desproporcional, no meu entender. Completamente desproporcional, né? Vocês vejam que os grupos Fiat e Gerdau pressionaram Minas Tênis para demitir, tirar o emprego do Maurício de Souza, né? Simples assim. A deputada Carla Zambelli hoje de tarde disse: nunca mais vou comprar um Fiat. Bom, eu nunca comprei um Fiat e nunca mais vou comprar um Fiat. Eu não vou, nunca mais, né? Agora, eu também não vou comprar mais nunca mais um prego da Gerdau. Hoje de tarde, quando eu disse isso para um amigo, ele disse: então você não vai pregar mais nada, porque só tem prego da Gerdau. Olha, acho que não, hein? Mas enfim, então, mas quando ele fez essa declaração, que foi considerado um crime de homofobia, ele tinha, por exemplo, no Twitter apenas 50 seguidores, olha, 50 seguidores. Hoje de tarde, sábado, eu estava dando uma olhadinha há pouco no Twitter dele. Sabe quantos seguidores ele pegou em 3, 4 dias agora, com essa polêmica toda? 2 milhões de seguidores. Pô, não é pouca coisa. Se ele monetizar isso aí, fica rico só com isso aí. E acabou, né? Porque eles praticamente acabaram com a carreira profissional dele, porque aquele técnico da seleção de vôlei brasileira, aí, um gaúcho Renan, ele disse que não vai ter espaço na seleção brasileira para o Maurício Souza. Eu acho bom não ter espaço, é para o Renan. Então, o cara tá pirado, né, tia? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai ser covarde assim na puta que pariu, né, tia? Não dá para admitir uma coisa dessa aí, né? Mas, enfim, o que disse o Maurício Souza? Ele disse, olha aqui, eu vou ler para vocês aqui. Ele estava se referindo a um personagem que a DC Comics criou aí, um filho do super-homem, um tal de Joey Kent, né? Que é apresentado agora nas revistas em quadrinho como um bissexual, né? Gosta de homem, gosta de mulher, cama com um, cama com outro, bissexual, né? Mas ele disse o seguinte, o Maurício Souza, olha só, é só um desenho, não é? Nada demais. Vai nessa e vai ver aonde vai parar. É isso aí, foi uma opinião dele a respeito disso aí. Vocês acham que ele ofendeu a comunidade LGBTQI+, com essa declaração? Ele não se dirigiu diretamente à comunidade, a nenhum homossexual também, ou transexual, ou bissexual, ou lésbica, ou seja o que for. Ele não, ou seja, quem não for hétero, né? Ele ofendeu alguém especificamente? Ou a comunidade? Ele se referindo à bissexualidade do Joe Kent. Só um desenho, não é? Nada desse. Vai nessa e vai ver onde vai parar. Pô, diante dessa declaração aí, o que faz a Gerdau aqui de Porto Alegre? E a Fiat de Minas? Foi para cima do menos 30, declaração homofóbica. Claro, estimulada aí por renegados que estão alojados, principalmente no jornalismo brasileiro aí, que é uma coisa, já pegaram, eles investigaram o Maurício, indiciaram, julgaram e condenaram. Assassinato de reputação, né? Como não dá para matar, né? É um assassinato de reputação. Acontece o seguinte, é que a reação no Brasil todo está sendo muito grande. As pessoas já estão fartas disso aí. Eu, inclusive, estou farto disso aí. Aqui em Porto Alegre, até um outro jornalista aqui conhecido do Rio Grande do Sul, Gustavo Vitorino, essa semana, ele, se referindo ao caso do Maurício Souza, ele falou sobre essa delegacia de intolerância aqui em Porto Alegre, né, que investiga casos e denúncias a respeito de racismo, de homossexualismo, de homofobia.
essa delegada Andréa Matos aí. No ano passado, o governador Eduardo Leite, ele criou aqui a Delegacia da Intolerância, não existia. Tem Delegacia da Mulher, delegacias de polícia em todo o estado, mas uma delegacia para tratar de casos de LGBTQI específica, ou de racismo, essa não tem. Não tinha. Ele criou, né? Olha aqui, vamos fazer uma delegacia de intolerância para defender a comunidade LGBTQI, os gays principalmente. Ele, Eduardo Leite, vamos criar, criou. Né? Além disso, ele estabeleceu políticas públicas de defesa da comunidade LGBTQI. Né? Fez essas duas ações aí, em 2019. E ele fez isso tudo antes, portanto, de vir a público agora há pouco para se declarar gay. Ou seja, o próprio governador ele tem uma delegacia para dizer que é sua. Né? Não é pouca coisa não. Então está havendo uma reação aí com certos exageros, aí, como é o meu caso, inclusive. Eu estou me defendendo, né? Eu já contestei essa ação do Ministério Público Estadual, mas além disso eu fui para cima, estou indo para cima de quem de alguma maneira me denunciou, principalmente esse pessoal ligado ao PSL da Luciana Genro, e a própria Luciana Genro, né, que cometeu, a deputada estadual, o desatino de procurar o presidente da Assembleia para que ele cortasse as verbas de publicidade do blog que eu opero aqui, o polibebraga.com.br. Coisa que ele fez, o presidente da Assembleia, Gabriel. Né? Eu pedi imediatamente, com base na lei de acesso a informações, que fosse cientificado dos termos em que ocorreu essa conversa entre a deputada Luciana Genro e o presidente da Assembleia, para me prejudicar financeiramente, aqui afetar o meu patrimônio, a minha renda e a minha maneira de viver. Né? Ele me mandou uma resposta canhestra, não gostei dela e vou tocar no mandado de segurança em cima dele. E a deputada que me espere, porque ela vai tomar uma ação por perdas e danos. Vai tomar, ela sabe que vai tomar. Né? No ano passado mesmo eu já venci uma ação que ela moveu contra mim, e não foi o primeiro caso, e ela vai perder essa aí. Vai perder, isso não vai ficar barato assim. Eu não tenho deixado passar essas coisas baratas aqui, de jeito nenhum. Como o próprio Ministério Público, que divulgou informações no seu site a respeito desse processo sem ouvir a parte contrária, ou seja, sem me ouvir. Né? Eu já estou processando o chefe do Ministério Público Estadual aqui do Rio Grande do Sul para obter direito de resposta. Né? Disso aí. Essa é uma discussão que vai longe aí, ainda. Né? Mas de qualquer maneira é o seguinte, no fundo, só para concluir aqui, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, no fundo de todas essas discussões aí que envolve o Maurício Souza, que envolve o jornalista Gustavo Vitorino, que se referiu à delegacia de intolerância como uma delegacia do mimimi, porque está indo muita gente lá com mimimi mesmo. Né? E, enfim, que envolve pessoas como eu, inclusive, né? No fundo, o que há é um ataque à liberdade de expressão. No meu caso e no caso do Gustavo Vitorino e até dos outros, é um ataque à livre manifestação do pensamento. Né? Então, se quer aí, como está fazendo o Alexandre de Moraes, mutatis mutandis lá no Supremo Tribunal Federal, é um ataque ao direito constitucional que tem todo cidadão de expressar a sua opinião. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Gente que está costeando o alambrado aí, né? Costeando o alambrado e arranhando a Constituição. Mas nós não os deixaremos passar. Pode crer.